fere pedra. Audiolivres. Spinoza, uma filosofia da liberdade, escrito pela professora Marilena Chauí, publicado pela editora Moderna em 1995. Texto da orelha. Spinoza, uma filosofia da liberdade. Baruch de Spinoza, expulso pelos judeus e desprezado pelos cristãos, é o exemplo vivo da liberdade de pensamento e de expressão, por ele defendida com o risco de sua própria existência. Libertar os seres humanos do peso de suas superstições e preconceitos, fazê-los compreender e aceitar as causas de suas paixões, convidá-los ao exercício de sua própria capacidade para pensar e agir. Eis as principais metas de Spinoza. A vida livre só pode existir quando os humanos instituem a sociedade política fundada em direitos por ela estabelecidos e conservados. Por isso, Spinoza demonstra que a democracia é o mais natural dos regimes políticos. A liberdade só pode ser experimentada por nós se for sentida como felicidade e contentamento, vindos do conhecimento verdadeiro e de afetos que aumentam nossa capacidade de agir. Por isso, Spinoza escreve uma ética na qual o objetivo essencial é liberar-nos da tristeza e do ódio, para assim aumentar as forças de nosso corpo e de nossa alma. Epígrafe. Spinoza, de Machado de Assis. Gosto de ver-te grave e solitário, sob o fundo de esquálida candeia, nas mãos a ferramenta de operário, na cabeça a coruscante ideia. E enquanto o pensamento delineia uma filosofia, o pão diário a tua mão a labutar granjeia, e achas na independência o teu salário. Soem cá fora agitações e lutas, sibila o bafo aspérrimo do inverno. Tu trabalhas, tu pensas, tu executas, sóbrio, tranquilo, desvelado e terno, a lei comum. E morres e transmutas o suado labor em prêmio eterno. Segunda epígrafe. Spinoza, de Jorge Luis Borges, narrado por Simone Moleta. Las translúcidas manos del judío labran en la penumbra los cristales, y la tarde que muere es miedo y frío. Las tardes a las tardes son iguales. Las manos y el espacio de Jacinto, que palidece en el confín del gueto, en sí no existen para el hombre quieto, que está soñando un claro laberinto. Ni lo turba la gloria este reflejo de espejo en el sueño de otro espejo, ni el tenebroso amor de las doncellas, libre de la metáfora y del mito. Labra un arduo cristal, el infinito mapa de aquel que es todas sus estrellas. Introdução. A sinagoga e o templo. No dia 27 de julho de 1656, a Assembleia de Anciãos da Comunidade Judaica de Amsterdã promulga a excomunhão, herem em hebraico, do jovem Baruch de Spinoza. O texto do herem está redigido numa mescla arcaica de português e espanhol que iria se tornar o idioma falado pelos judeus sefaradis na Península Ibérica. O ladino, hoje falado pelas comunidades sefaradis da Grécia, Turquia, Norte da África e Israel. No século XVII, época de redação do herem de Spinoza, o ladino ainda não está padronizado, motivo pelo qual variam a grafia e acentuação de uma mesma palavra. É assim que, por exemplo, a palavra maldiciones aparece grafada maldições, a palavra nação vem escrita nação, etc.
O próprio nome de Espinosa é grafado de maneiras diversas nos vários documentos oficiais da comunidade durante o século XVII, aparecendo ora como de Espinosa com Z, ora como de Espinosa com S, Spinoza com S mudo, Espinosa, etc. Em suas obras escritas em latim, o filósofo assinava Benedictus de Spinoza, com S mudo e Z. E é dessa maneira que seu nome aparece nos sonetos de Machado de Assis e Borges. A convenção atual para a língua portuguesa é Espinosa, com E no começo e S, e será adotada por nós neste livro. Dito isso, vamos ao texto do Herém de Excomunhão de Espinosa. Abre aspas. Os senhores do Mahomed fazem saber a vossas mercês como há dias, tendo notícias das más opiniões e obras de Baruch de Espinosa, procurarão, por diferentes caminhos e promessas, retirá-lo de seus maus caminhos e, não podendo remediá-lo, antes, pelo contrário, tendo cada dia maiores notícias das horrendas heregias que praticava e ensinava e enormes obras que obrava, tendo disto muitas testemunhas fidedignas que depugerão e testemunharão tudo em presença do dito Espinosa, do que ficou convencido, o qual tudo examinarão em presença dos senhores Haramim, deliberarão em seu parecer que dito Espinosa seja enermado e apartado da nação de Israel, como atualmente o põe em Herém, como o Herém seguinte. Com sentença dos anjos, com dito dos santos, nos emermamos, apartamos e maldiçoamos e praguejamos a Baruch de Espinosa com o consentimento del Dio bendito e consentimento de todo este Kaal Kadosh diante dos santos Sefarim, estes com os 613 preceitos que estão escritos neles, com o Herém que emeremou Yehoshua e Ericó, com a maldição que maldisse Elisa aos moços e com todas as maldições que estão escritas na lei. Maldito seja de dia e maldito seja de noite, maldito seja seu levantar e maldito seja seu deitar, maldito ele em seu sair e maldito ele em seu entrar. Não quererá Adonai perdoar a ele, que então se esfumeará o furor de Adonai e seu zelo nesse homem, e azerá nele todas as maldições as escritas no livro de esta lei, e arremeterá Adonai a seu nome debaixo dos céus, e apartá-lo-á Adonai para mal de todas as tribos de Israel, com todas as maldições do firmamento, as escritas no livro da lei esta. E vós, os apegados com Adonai vosso Deus, vivos todos vós hoje, advertindo que ninguém lhe pode falar bocalmente, nem por escrito, nem dar-lhe nenhum favor, nem debaixo de teto com ele, nem junto de 4 covados, nem ler papel feito ou escrito por ele. Fecha aspas. Nota do Herém, que se publicou na Teba em 6 de Ab, contra Baruch de Espinosa. Livro dos Acordos da Nação, ano 5.398, 5.440. Baruch de Espinosa tinha, na época dessa promulgação, 24 anos. Em 1670, aos 37 anos, Espinosa publica o Tratado Teológico-Político, impresso sem o nome do autor e em cuja abertura lemos, abre aspas, se em todas as circunstâncias os homens pudessem decidir com segurança, ou se a sorte lhes fosse sempre favorável, jamais seriam vítimas da superstição. Mas como se encontram frequentemente perante tais dificuldades que não sabem que decisão hão de tomar, e como os incertos benefícios da sorte que desenfreadamente cobiçam os fazem oscilar, a maioria das vezes, entre a esperança e o medo, estão sempre prontos a acreditar, seja no que for.
A que ponto o medo ensandece os homens? O medo é causa que origina, conserva e alimenta a superstição. Não há nada mais eficaz do que a superstição para governar a multidão. Por isso é que estas são levadas sob a capa da religião, ora a adorar os governantes como se fossem deuses, ora a execrá-los e a detestá-los como se fossem uma peste para todo o gênero humano. Foi, de resto, para prevenir este perigo que houve sempre o cuidado de rodear a religião, fosse ela verdadeira ou falsa, de culto e aparato, de modo a que se revestisse da maior gravidade e fosse escrupulosamente obedecida por todos. Fecha aspas. Se em 1656 os rabinos expulsaram Spinoza da sinagoga, em 1674 os pastores protestantes exigiram que ele fosse condenado pelos cristãos. É assim que, a 19 de julho de 1674, trazendo o brasão e as armas de Guilherme de Orange III, os Estados Gerais da Holanda, sob orientação e exigência do Sínodo Calvinista, promulgam um édito proibindo a impressão e divulgação do Tratado Teológico-Político, já condenado na Alemanha. Abre aspas. Para prevenir contra este veneno pernicioso e impedir, na medida do possível, que alguém possa ser por ele induzido ao erro, julgamos nosso dever declarar esse livro de acordo com o que foi descrito e reputá-lo blasfematório e pernicioso para a alma, cheio de teses infundadas e perigosas e de abominações em detrimento da verdadeira religião. Como consequência, por este ordenamento, interditamos a todos e a cada um imprimir, divulgar ou vender tal livro e outros que lhe sejam semelhantes, sob pena de castigos previstos pelos éditos do país. Fecha aspas. Em 1678, um ano após a morte de Spinoza, um novo édito do governo da Holanda proíbe a divulgação de sua obra póstuma, publicada por seus amigos Yarik Yelles e Louis Meijer. Subtítulo: Um divisor de águas. Afinal, o que dissera o jovem Spinoza em 1656, o que escrevera o filósofo em 1670 e o que deixara escrito em 1678 para que fosse expulso da comunidade judaica e condenado pelas autoridades cristãs? Que se passa no século XVII para que seu pensamento seja considerado como veneno, blasfêmia e abominação? Porque alguns leitores seus contemporâneos afirmam estar diante de nova encarnação de Satã e que seu nome, Benedictus em latim, deveria ser mudado para Maledictus. Sobretudo, por que, diferentemente de outros contemporâneos seus, como Galileu, Descartes e Hobbes, cujas obras também foram condenadas como perigosas para a ordem estabelecida, Spinoza não foi execrado apenas por autoridades políticas e eclesiásticas, e sim também pelos próprios filósofos e cientistas de seu tempo. Poucos pensadores foram tão odiados quanto ele. No entanto, poucos também têm sido tão admirados e amados quanto ele. Que há em seu pensamento para que ninguém se sinta indiferente ao lê-lo? Por que, ao ser lida a obra, o homem Spinoza se faz tão presente e suscita sentimentos e ideias tão contrários? Durante os séculos XVII, XVIII e XIX, Spinoza foi aquele de quem não se devia falar ou aquele que devia ser atacado, mesmo e sobretudo sem que sua obra fosse lida. Espinosismo e espinosista tornaram-se palavras acusatórias. No entanto, ao mesmo tempo, sua obra não cessou de exercer uma atração insuperável, como se por ela passasse a decisão fundamental da filosofia moderna. Atração de tal modo forte que a um jovem discípulo que começara a ler a Ética e fora tomado de dúvidas, seu mestre, o teólogo Padre Malebranche, nascido em 1638 e falecido em 1715, recomendava que não a lesse porque é máquina infernal, e aquele que nela penetra é sequestrado por suas engrenagens, não podendo nunca mais libertar-se dela.
atração tão poderosa que no século XIX o filósofo Hegel dirá que a modernidade filosófica começa com Spinoza e que sem ele nenhuma filosofia é possível. A inovação spinozana aparece num conjunto de teses que serão minuciosamente demonstradas pelo filósofo. O que demonstra ele? 1. Que Deus e a natureza são uma só e mesma coisa. Deus sive natura. Deus, ou seja, a natureza. 2. E, portanto, que Deus não é um super-homem dotado de entendimento onisciente nem de vontade onipotente. Não age tendo em vista fins misteriosos e não é, como crê a imaginação supersticiosa, uma pessoa transcendente, monarca do universo e juiz do homem. 3. Que o homem é livre não porque seria dotado de livre arbítrio para escolher entre alternativas igualmente possíveis, mas por ser uma parte da natureza divina, dotado de força interna para pensar e agir por si mesmo. 4. Que a religião é um impulso natural para dar sentido ao mundo e à vida humana, servindo de consolação para a alma dos devotos e reduzindo-se a 2 preceitos universais muito simples: crer na existência de um Deus bom e justo, amar a Deus e ao próximo. Por esse motivo, a verdadeira religião é uma relação espiritual entre a consciência individual e a divindade, dispensando o aparato de igrejas, cerimônias e teologias. 5. Que o poder político não nasce de um contrato social das vontades individuais, mas da força coletiva da massa reunida num só ato de decisão, pelo qual institui a si mesma como sujeito político detentor do poder. Que esse poder é civil, não devendo jamais subordinar-se ao poderio religioso teológico, sob pena de transformar-se em tirania sobre os corpos e os espíritos. E 6. Que, portanto, a teologia difere da política e difere também da filosofia. Esta última é um saber livremente buscado pela razão humana, enquanto aquela forja mistérios revelados por Deus que não poderiam ser conhecidos por nosso entendimento. Em outras palavras, a teologia é uma ausência de saber verdadeiro que pretende conseguir a obediência e submissão das consciências a dogmas indemonstráveis, sendo por isso mesmo um poder tirânico e não um conhecimento. Com essas teses, a filosofia de Spinoza se apresenta como um divisor de águas entre a liberdade de pensamento, de expressão e de ação e a servidão, ética, política e teológica. Nisso reside seu enorme perigo para as ideias vigentes e os poderes estabelecidos. Por abalar poderes e pensamentos instituídos, a obra spinozana foi lida no correr dos 3 últimos séculos de uma maneira que a fez parecer contraditória em si mesma, quando na realidade contradiz o estabelecido. Por essa razão tem sido interpretada de formas tão variadas que parece impossível captá-la como filosofia coerente ou dotada de alguma identidade. No século XVII, lida como a mais perniciosa forma de ateísmo por afirmar a identidade entre Deus e natureza, foi considerada fatalista, porque demonstra que a realidade é regida por leis universais, necessárias, imutáveis e eternas, às quais os seres humanos também se encontram submetidos, pois a noção de livre arbítrio é ilusória, sinal de nossa ignorância quanto às causas necessárias que determinam nossas ideias, ações e desejos. Horrorizados, os leitores cristãos declararam que a obra spinozana retira a liberdade de Deus, pois este se confundiria com as leis necessárias da natureza, e a responsabilidade do homem, pois este simplesmente seguiria o curso necessário das leis naturais. No primeiro caso, teriam desaparecido as ideias de providência divina e de milagre. No segundo, as de recompensa e castigo numa vida futura. No século XVIII, porém, a afirmação de Spinoza, Deus ou natureza,
leva a interpretar e a valorizar sua obra como primeira doutrina sistemática do deísmo, ou religião natural, defendida pelo racionalismo da Ilustração. Para os deístas, Deus é a força racional e necessária que rege a realidade segundo leis inteligíveis, conhecidas pela filosofia e pela ciência, dispensando os mistérios teológicos e religiosos. Sob esse ponto de vista, Spinoza surgia como precursor da verdadeira racionalidade moderna. A partir do romantismo, no entanto, o século XIX considerou Spinoza, nas palavras do poeta Novalis, o homem embriagado de Deus, e sua obra a forma mais profunda do misticismo panteísta, porque, identificando Deus e natureza, prometeria a felicidade do sábio como fusão de nossa alma no seio do absoluto divino. Spinoza não seria um naturalista, como pretendera a Ilustração, mas um espiritualista, e o maior de todos. Simultaneamente, porém, a filosofia do idealismo alemão conservou a interpretação da obra, tal como fora feita no século XVII. O espinosismo seria um ateísmo fatalista que torna impossível tanto a liberdade e onipotência misericordiosa de Deus, quanto o livre-arbítrio do homem. Spinoza seria um naturalista e sua obra um frio materialismo. Eis porque, em nosso século, a obra spinozana, interpretada de inúmeras maneiras, foi, na maioria das vezes, considerada incoerente e contraditória, carregando em seu interior restos de filosofias opostas, isto é, restos de espiritualismo místico e de naturalismo materialista. Fundamentalmente, tem sido considerada inconsistente, porque pretenderia conciliar duas perspectivas inconciliáveis: a de uma filosofia da natureza, na qual esta é entendida como sistema da necessidade absoluta, e como filosofia ética, baseada na plena liberdade humana, reunindo assim duas ideias que se excluiriam reciprocamente: a de necessidade, das leis da natureza, e a de liberdade, como escolha entre várias alternativas possíveis. Por que irreconciliáveis? Porque, dizem os intérpretes, se tudo segue leis necessárias, nada há no mundo que possa ser tido como meramente possível, e sem a ideia de possibilidade não pode haver a liberdade. Todavia, se nos acercarmos da filosofia spinozana sem ideias pré-concebidas, descobriremos por que, afinal, Spinoza foi excluído da comunidade judaica, da sociedade cristã e da República dos Sábios Coerentes. Sua obra faz desabar os pilares que sustentam a superstição religiosa, a tirania política e a servidão ética. Ao fazê-lo, põe em questão as imagens tradicionais de Deus, da natureza, do homem e da política, que serviam de fundamento à religião, à teologia, à metafísica e aos valores ético-políticos da cultura judaico-cristã, isto é, da cultura ocidental. É o radicalismo da razão livre e da alegria de pensar sem submissão a qualquer poder constituído, seja ele religioso, político, moral ou teórico, e a decisão de afastar tudo quanto nos cause medo e tristeza, que torna Spinoza perigoso e odiado para uns, mas também tão amado para outros. Parte 1. O pensamento de Spinoza. Capítulo 1. Spinoza e seu tempo. A comunidade judaica de Amsterdã. Subitem: a formação de Spinoza. Em 1492, após a tomada de Granada pelos reis católicos Fernando e Isabel, os judeus que há séculos viviam na Espanha são obrigados a escolher entre a conversão forçada ao cristianismo e a expulsão, com a maior parte de seus bens confiscados para aumentar os recursos da coroa espanhola na corrida pelos mares e descobertas marítimas. A família de Spinoza, como muitas outras, foge para Portugal. Ali, porém, 6 anos depois, pelas mesmas razões que anteriormente as de Espanha, os judeus são obrigados a escolher entre a expulsão e a conversão forçada ao cristianismo.
Todavia, um fato ocorre em Portugal diverso do que se passara na Espanha. Dom Manuel, o Venturoso, faz com que todos os judeus sejam batizados, antes mesmo que houvessem escolhido entre a expulsão ou a conversão. Numa só noite, nas praias portuguesas, onde aguardavam barcos que os levariam para longe, milhares de judeus foram convertidos. Tornaram-se cristãos novos na língua portuguesa e marranos na língua castelhana. Forçados à nova fé, muitos, porém, guardaram em segredo a antiga, sendo por isso perseguidos ininterruptamente em toda a Península Ibérica. A família de Spinoza, convertida, permanece em Portugal, mas no final do século XVI, ao se iniciarem novas perseguições, quando a coroa portuguesa precisa de recursos para manter o império colonial e usa a prisão e a morte dos judeus para confiscar suas fortunas, o pai de Spinoza, Miguel, nascido nas cercanias de Beja, decide emigrar. Dirige-se primeiro para a cidade francesa de Nantes e, finalmente, para Amsterdã, numa das inúmeras levas que procuravam a Holanda, tanto porque ali reinava a maior tolerância religiosa, quanto porque nela se iniciava um novo poderio econômico que iria suplantar o de Portugal e Espanha, através da Companhia das Índias Orientais e da Companhia das Índias Ocidentais. No dia 24 de novembro de 1632, em Amsterdã, nasce Baruch de Spinoza, Bento em português, Benedictus em latim, filho de Miguel e de sua segunda esposa, Débora. Tem 2 irmãos do primeiro casamento do pai. Pouco sabemos da infância de Spinoza. Sua família pertencia ao grupo abastado da comunidade judaica e seu pai o teria iniciado tanto no comércio quanto no aprendizado de uma arte manual, polir lentes, de acordo com o costume judaico. Pelo menos até os 14 anos frequentou uma das escolas da comunidade, a Academia Árvore da Vida, e a seguir os seminários livres da Academia da Coroa da Lei, onde eram estudados os textos sagrados. Possivelmente, durante tais seminários, entrou em contato com as obras dos mais importantes pensadores hebraicos. Abraão ibn Ezra, com quem passou a duvidar de que o Pentateuco pudesse ter sido escrito pelo próprio Moisés, Maimônides, no qual descobriu a primeira grande sistematização racionalista e escolástica da religião e teologia hebraicas, sob a influência do Aristóteles arabizado, Leão Hebreu, o grande neoplatônico da Renascença, que propunha uma concepção do mundo fundada no amor como forma cósmica, Chasdai Crescas, Delmedigo, Gersônides, com os quais aprendeu as questões relativas à onipotência, onisciência e justiça de Deus e a relação entre o homem e a divindade. Também data dessa época seu contato com os 2 grandes rabinos da comunidade de Amsterdã, Saul Levi Morteira e Menassé ben Israel, este último provavelmente responsável pela leitura dos cabalistas feita por Spinoza. Estes poucos dados nos permitem saber que Spinoza falava português, aprendera o hebraico e estava destinado a ser um comerciante culto e cultivado, e não um rabino, como durante muito tempo se pensou. Subitem: conflitos na comunidade. A comunidade judaica de Amsterdã estava internamente dividida sob muitos aspectos. Econômica e politicamente, estava constituída por 2 grupos antagonistas: os favoráveis às relações comerciais da Holanda com Portugal, onde muitos possuíam família e negócios, e os favoráveis às relações com a Espanha. Era uma comunidade dirigida pelos sefaradis, aristocratas que a organizaram sob a forma de uma oligarquia baseada no sangue, no parentesco e na riqueza. Por isso, dividia-se entre ricos e pobres. Enquanto os ricos dirigiam toda a vida da comunidade, ocupando os postos administrativos e se encarregando das decisões econômicas, políticas e religiosas,
os pobres eram tão somente seus empregados. Dividia-se, no fim, religiosa e teologicamente, entre fundamentalistas tradicionalistas e deístas racionalistas e entre talmudistas e cabalistas místicos. A divisão religiosa recobria e dominava as divergências sociais e políticas, dadas as peculiaridades de uma comunidade que não possuía autonomia política, não constituía propriamente um Estado e cujos costumes eram regulados pela religião e por uma tradição teocrática. Assim, os conflitos sociais, econômicos e políticos da comunidade sempre surgiram sobredeterminados, isto é, sempre apareceram sob a forma de conflitos religiosos e teológicos. Desses conflitos, 2 foram dominantes durante a vida de Spinoza e explicam muito do que lhe iria acontecer. O primeiro deles ocorreu entre marranos e não marranos, o segundo entre talmudistas e cabalistas. Marrano, palavra derivada do árabe marham, o que é proibido, o que é ilícito, era o termo pejorativo usado na Península Ibérica para referir-se a judeus e árabes conversos, suspeitos de manter a fé original. Embora aparentemente cristãos, eles continuariam seguindo os preceitos e proibições estabelecidos por suas antigas religiões. Como uma das proibições válidas para judeus e árabes concernia ao interdito de comer carne de porco, marrano indicava aquele que não a comia e gradualmente passou a significar porco. Um marrano, pelas condições em que fora obrigado a viver na Península Ibérica, possuía 2 traços principais. De um lado, fundira cristianismo e judaísmo, e mesmo quando pensava estar sendo fiel ao segundo, introduzia nele crenças cristãs como as do paraíso, do inferno e do serviço de Deus através do martírio. De outro lado, e contraditoriamente, por não ter contato pleno com os ensinamentos judaicos, acabava defendendo-se do cristianismo, elaborando uma visão racionalista do judaísmo, de sorte que este lhe aparecia como desprovido de todas as crendices e superstições que reconhecia na religião cristã. Um marrano era, assim, ou um judeu cristianizado ou um deísta racionalista contra o cristianismo. Um não marrano, isto é, um judeu que não fora convertido ao cristianismo, não via o marrano com bons olhos, tomando-o por alguém que, para salvar a vida, traíra sua fé e sua nação, introduzira no judaísmo elementos do cristianismo e se tornara incapaz de praticar leal e inteiramente os preceitos da lei, a Torá. Em suma, os que jamais se haviam convertido tendiam a considerar os conversos como impuros e indignos de confiança, enquanto muitos ex-marranos, para provar sua fidelidade, tendiam a mostrar-se severos e duros com os conversos, tornando-se mais ortodoxos do que os outros e muito mais intolerantes. Subitem: uma questão teológico-política. Um dos temas mais candentes para a comunidade durante os séculos XVI e XVII referia-se ao direito dos marranos à ressurreição, prometida por Jeová aos que permanecessem fiéis à sua lei. Teriam os marranos esse direito? Se tivessem, como justificar os que haviam sido torturados e mortos para defender a fé? Se não tivessem, como explicar a profecia de Isaías sobre a salvação do resto de Israel que ficara submetido aos poderes não judaicos? Não haveria graus nas faltas, podendo algumas ser perdoadas, como, por exemplo, a dos que foram forçados à conversão, não podendo ser punidos por algo que não fizeram voluntariamente? Essa discussão, pouco a pouco, trouxe à baila uma outra que se encontrava implícita, a da imortalidade da alma, suas recompensas e castigos numa outra vida. Ora, muitos conversos haviam se mantido fiéis ao judaísmo, sob a aparência de professar o cristianismo, justamente por não aceitarem, entre outras coisas, a ideia cristã da imortalidade da alma
e as noções de céu e inferno eternos. Em sua opinião, a lei escrita ou a lei de Moisés jamais afirmara a imortalidade da alma e os suplícios eternos. Essa opinião não era nova. Na antiguidade, no final do reino de Judá, antes que os judeus fossem dispersados pelos poderes de Roma, uma divisão se estabelecera na sociedade judaica entre a classe dominante, os saduceus, e os intelectuais populares, os fariseus. Os primeiros, racionalistas e materialistas, recusavam o espiritualismo farisaico, declarando que a única lei sagrada para o povo era a lei escrita, redigida por Moisés no Monte Sinai, não cabendo sacralidade alguma à lei oral, ensinada pelos fariseus. Os fariseus, porém, afirmavam que a lei oral fora dada por Moisés aos seus descendentes ao voltar do Monte Sinai, sendo tão sagrada quanto a escrita. A lei oral tornou-se justamente aquela que durante séculos os rabinos desenvolveriam através do Talmud, criando o judaísmo propriamente dito e dando-lhe conteúdos espiritualistas, entre os quais a crença na imortalidade da alma e numa vida futura com recompensa para os bons e castigo para os maus. Para os talmudistas, a lei oral era o complemento sagrado da lei escrita, formando toda a jurisprudência que, em conformidade com as circunstâncias vividas pelo povo judaico, regulava a religião, os costumes, as relações sociais e as formulações teóricas. Os ex-marranos talmudistas, assim como os não-marranos também talmudistas de Amsterdã, criticando o racionalismo dos novos saduceus, isto é, dos marranos deístas que recusavam a validade da lei oral, ensinavam a imortalidade da alma, penas e recompensas futuras e a ressurreição dos mortos no tempo do fim. Espalha-se então pela comunidade judaica uma discussão teológica sobre a imortalidade da alma, que na verdade é também uma discussão política. De fato, questionar o valor dos ensinamentos da lei oral significa pôr em questão o poder dos rabinos sobre os membros da nação. Essa discussão, que começara tratando da imortalidade da alma e da vida futura, desloca-se pouco a pouco desses temas para o da validade da própria lei oral e, com isso, para a validade do Talmud, da Mishnah, de tudo, enfim, quanto for ensinado, escrito e dito durante séculos desde o início da diáspora. A disputa põe em questão a autoridade dos rabinos. Ortodoxos, talmudistas e heterodoxos, deístas racionalistas, enfrentam-se na comunidade. Essa oposição entre racionalistas heterodoxos e fundamentalistas ortodoxos leva a acontecimentos que iriam marcar profundamente a vida da comunidade de Amsterdã. O caso de Uriel da Costa, que se desenrola entre 1623 e 1647, e os casos de Juan de Prado, Daniel Ribeira e Espinosa, entre 1654 e 1656. Uriel da Costa, um marrano que estudara direito e filosofia em Coimbra e fugira de Portugal, abandonou o cristianismo para retornar ao judaísmo. No entanto, foi submetido ao herém por afirmar que somente a lei escrita possuía valor sagrado e que nesta não eram ensinados a imortalidade da alma nem os suplícios eternos, que Deus não era um super-homem colérico e voluntarioso, mas a força racional e amorosa que cria, governa e harmoniza a natureza, e que os preceitos divinos não eram senão as leis da natureza, distorcidos pelos fariseus e rabinos com a lei oral. O herém, em casos graves como o de Uriel, significava a solidão, pois o enermado era expulso do convívio com a comunidade e essa expulsão atingia suas atividades econômicas. Isso significava para o excomungado perder os meios de sobrevivência, pois não poderia manter seus laços comerciais, que dependiam de uma forte e intrincada rede
de relações familiares, comerciais e bancárias montada pelas diferentes comunidades judaicas por toda a Europa e o Oriente. Para sobreviver, Uriel precisava, portanto, suspender o Herém. Para suspendê-lo, num caso que duraria anos, Uriel foi obrigado a retratar-se perante a comunidade reunida na sinagoga, submeter-se à flagelação, 40 vergastadas, e à humilhação pública, seminu, o corpo coberto de cinzas, deitado à porta da sinagoga para ser pisoteado por todos, conforme exigia o ritual. Desesperado com o acontecido, Uriel se suicida algum tempo depois, deixando uma obra autobiográfica, o exemplo de uma vida humana na qual expõe e defende suas ideias. Spinoza, desde os 8 anos, acompanha esse longo e trágico episódio. Tem 15 anos quando Uriel comete suicídio. O episódio aumenta o zelo dos rabinos. O estudo da filosofia, lógica, física e metafísica é considerado idolatria e blasfêmia, instrumento que obscurece a verdadeira lei e a autoridade sagrada dos que ensinam a lei oral. A filosofia, elevando a razão contra a revelação e a natureza contra Deus, é contrária à fé e aos fundamentos. Em 1654, o médico Juan de Prado e o poeta Daniel Ribeira, ambos ex-marranos espanhóis, iniciam seminários filosóficos em Amsterdã. Spinoza frequenta o grupo de estudiosos. O português Oróbio de Castro, ex-marrano e médico, os acusa de heresia, declarando que ensinam uma religião natural ou racionalista, sem milagres nem revelação ou profecias, negam que o povo judaico seja o eleito de Deus e afirmam que este não é o Jeová descrito pela Torá. Juan de Prado e Daniel Ribeira são submetidos ao herém e forçados à retratação pública, mas sem que seja cumprido todo o ritual, pois teme-se um episódio semelhante ao de Uriel. Ambos se retratam, mas são feitas novas denúncias de que prosseguem às escondidas dos seminários filosóficos. Em 1656, são submetidos a novo herém e, dessa vez, não se retratam. É nesse mesmo ano que o jovem Spinoza é enermado. Ele não se retrata e abandona a comunidade judaica. Subitem: talmudistas e cabalistas. A segunda querela, como dissemos, estabelece-se entre talmudistas e cabalistas, isto é, entre duas maneiras diferentes de interpretar a Torá, ou Palavra de Deus. Os talmudistas interpretam as Sagradas Escrituras numa perspectiva jurídica, legal e ritualística, ou seja, como ordenamentos e decretos divinos para o governo do povo eleito. Os cabalistas, ao contrário, interpretam as Escrituras Santas como um conjunto de segredos e mistérios especulativos sobre Deus, o universo e o homem, que, quando decifrados, farão com que o mundo se acabe e tudo regresse ao seio da divindade absoluta. A cabala espiritual ou mística distingue a letra e o espírito dos textos sagrados, que escondem segredos e mistérios profundos sobre a criação do mundo e o reino espiritual de Deus. Afirma que o reino de Deus será restaurado no fim dos tempos pelo Messias, cuja vinda, como mestre e regenerador espiritual, suspenderá a lei de Moisés e a lei oral, dada aos homens apenas durante o período de espera messiânica. Em outras palavras, a cabala recusa aquilo que os talmudistas ensinam, a validade eterna das leis hebraicas. Por conseguinte, um cabalista tende a minimizar o poder e a autoridade dos rabinos, presos à letra dos textos sagrados e incapazes de alcançar seu espírito profundo e secreto. A essa cabala mística corresponde uma outra, a cabala prática, que, mantendo as ideias da primeira, acredita, porém, num Messias que instituirá o reino de Deus na terra, Israel. 2 líderes da comunidade de Amsterdã enfrentam-se nessa disputa. Menasseh ben Israel, um dos mestres de Spinoza,
pertence ao grupo cabalista messiânico, e Saul Levi Morteira, dirigente da Academia Árvore da Vida, pertence ao grupo talmudista. Morteira escreve um tratado sobre a verdade da lei de Moisés, defendendo a posição jurídica, legalista e ritualística dos rabinos. Menassé, por seu turno, escreve uma obra messiânica e profética. Esta é a esperança de Israel, numa interpretação salvífica das profecias de Daniel e Isaías. Subitem: Esperanças milenaristas. Era, na verdade, um tempo de profetas, profecias, esperas messiânicas e esperanças milenaristas. O judaísmo é essencialmente profético e messiânico. Por sua vez, o protestantismo, em sua formulação popular, também sempre teve um cunho profético. Ao desfazer a necessidade da mediação dos padres para a relação do fiel com Deus, os protestantes afirmaram que cada um recebia o Espírito Santo em seu próprio coração, e os plebeus radicais, em busca de uma sociedade igualitária e justa, sentiam-se espiritualmente iluminados pelo espírito profético. Qual o tema profético por excelência? A vinda do Messias para os judeus e a segunda vinda de Cristo para os cristãos. Em ambos os casos, as profecias se referiam ao fim da servidão e da injustiça e ao começo da felicidade. Durante o século XVII, na Inglaterra, a Revolução Inglesa, em seu lado popular radical, era movida pelo milenarismo profético dos niveladores e dos Quakers, inspirado nos profetas Daniel e Isaías, com a promessa do reino de Deus na terra, que duraria 1000 anos de felicidade e de abundância, precedendo a segunda vinda de Cristo para a luta final contra o anticristo e o juízo final. No Brasil, inspirando-se também nos profetas Daniel e Isaías, o padre Vieira, que almejava Portugal livre do jugo espanhol, escrevia a história do futuro ou do Quinto Império de Portugal, esperando a volta de El-Rei Dom Sebastião como imperador dos últimos dias que restauraria a glória de Portugal e fundaria o reino de 1000 anos, preparando a segunda vinda triunfal de Cristo. Em 1656, vindo das Américas, chegava a Amsterdã o viajante judeu Montesinos, afirmando haver encontrado entre o Peru e a Venezuela as 10 tribos perdidas de Israel. Esse encontro era tido, segundo a interpretação judaica das profecias de Isaías, como o primeiro sinal da próxima vinda do Messias e do retorno dos judeus a Israel. Enquanto isso, no Oriente, na cidade de Esmirna, surgem o profeta Natã e o Messias Sabatai Sevi, chamando para o retorno do povo judaico à terra prometida. Os Quakers ingleses buscam contato com Menassé ben Israel em Amsterdã, pois do lado cristão, as profecias do reino de Deus só podem realizar-se após a conversão dos judeus ao cristianismo. Pelo mesmo motivo, Vieira dirige-se a Amsterdã para encontrar-se com Menassé, encontro que vale ao primeiro um processo pela Inquisição e ao segundo a desconfiança de toda a comunidade judaica. Por seu turno, Menassé dirige-se à Inglaterra para suplicar ao rei a reintegração dos judeus e, na Holanda, insiste para que os membros da comunidade financiem viagens ao Brasil, às possessões holandesas em Pernambuco. 2 atitudes que garantirão o cumprimento das profecias de Isaías, pois o retorno a Israel só se fará depois que os judeus estiverem espalhados na direção dos 4 ventos. Enquanto isso, milhares de judeus de toda a Europa, e entre eles centenas de Amsterdã, vendem todos os seus bens e se dirigem a Esmirna para reunir-se ao Messias, recebendo no meio da jornada a notícia de que Sabatai Sevi renegara o judaísmo e se convertera ao islamismo. Em 1656, ao ser expulso de sua comunidade, Spinoza entra em contato com os cristãos.
O primeiro grupo cristão com o qual teria mantido relações é o dos Quakers ingleses, amigos de Menasseh ben Israel. O segundo grupo, que viria a ser seu círculo de amigos, é formado pelos cristãos sem igreja. Alguns deles são protestantes racionalistas que conhecera nos seminários de Juan de Prado, e outros são místicos milenaristas que conhecera através de Menasseh ben Israel. Milenaristas místicos com laços que os ligavam aos milenaristas ingleses, e racionalistas seguidores da nova filosofia de Descartes, com laços que os ligavam aos racionalistas ingleses da Royal Society de Ciências. Esses cristãos holandeses heterodoxos tornaram-se conhecidos como os colegiantes, porque formavam grupos de estudo ou colégios para a discussão das sagradas escrituras e das novas ideias filosófico-científicas. Embora diferentes em suas convicções, milenaristas místicos e racionalistas conviviam pacificamente porque possuíam um traço em comum: a defesa da liberdade de pensamento e da tolerância religiosa e política. Afirmavam o valor da consciência individual ou luz interior, da liberdade de crença e de opinião, da igualdade entre homens e mulheres, da justiça entre os seres humanos, combatendo a tirania política, a desigualdade econômica e o fanatismo religioso. Expulso da comunidade judaica como herege, o jovem Spinoza penetra no mundo cristão pela porta da heterodoxia cristã, e à sua volta formar-se-á um novo grupo colegiante, o Círculo de Spinoza. Subtítulo: O século de ouro holandês. Subitem: o apogeu das 7 províncias do norte. Em 1579, com a União de Utrecht, nascem as 7 províncias do norte, que depois de longa guerra contra o catolicismo espanhol, libertaram-se do jugo da Espanha. Oligarquia republicana dirigida pelos regentes, a nova burguesia comercial e financeira que domina a economia, as magistraturas e as corporações, e por uma fração da antiga nobreza feudal, a Casa de Orange-Nassau, cujo chefe militar, Guilherme o Taciturno, foi responsável pelas vitórias militares contra os espanhóis. As 7 províncias do norte constituem uma federação de cidades e regiões organizadas em parlamentos provinciais, os estados, dirigidos por um membro eleito entre os pares, o pensionário. Os estados encontram-se ajustados a um parlamento central, os Estados Gerais, onde têm assento os representantes de todas as províncias, cujos trabalhos são presididos por um membro eleito, o grande pensionário. Partindo da identificação entre catolicismo espanhol e tirania monárquica, as 7 províncias protestantes recusam à Casa de Orange-Nassau o direito à monarquia, oferecendo-lhe como compensação a chefia dos exércitos e o título de comandante-geral. Durante o século XVII, as 7 províncias conheceram o apogeu ou o seu século de ouro. A burguesia mercantil se desenvolve de maneira extraordinária, fundando em 1602 a Companhia das Índias Orientais e em 1621 a das Índias Ocidentais, iniciando um império ultramarino. Os holandeses instalam-se na América do Norte, onde fundam Nova Amsterdã, que iria tornar-se Nova York. Nas Antilhas, na América do Sul, tomam parte de Pernambuco, o Suriname e a Guiana holandesa. Na África, Guiné e Cabo, e na Ásia, criando postos comerciais no Japão e no Ceilão, atual Sri Lanka. O maior banco europeu encontra-se em Amsterdã, onde também está o maior centro mundial de lapidação de diamantes. Leiden, Haarlem e Utrecht tornam-se potências da fabricação têxtil. Delft domina a manufatura de porcelana. Leiden e Utrecht possuem importantes universidades renomadas em toda a Europa.
Haia, além do poderio bancário e comercial, é uma potência militar temida por toda a Europa. É o século da grande pintura holandesa, com Rembrandt e Vermeer, entre outros, da presença marcante das universidades de Leiden e Utrecht, das descobertas científicas dos irmãos Huygens na mecânica e na ótica, da invenção do microscópio, das obras jurídicas de Hugo Grotius e Peter van Hove, do desenvolvimento e inovação das técnicas de navegação e de guerra. É também a época conhecida como a da tolerância religiosa e da liberdade de consciência, levando inúmeros sábios, como Descartes e outros, perseguidos em seus países, a buscar refúgio na Holanda, de cujas editoras partem para a Europa inteira livros e revistas com discussões das novas ideias filosóficas e científicas. Não nos iludamos, porém. Sob a opulência, a efervescência cultural e a imagem da tolerância, a República Holandesa está perpassada por divisões internas, conflitos e lutas de toda a ordem. Subitem: rivalidades e disputas. Embora afastado do poder monárquico, o presidente de Orange-Nassau conserva o posto de comandante-geral, título militar que o mantém à testa das Forças Armadas. A presença de um membro da antiga nobreza num posto tão elevado torna a Casa de Orange-Nassau pretendente contínua ao poder político e instigadora de revoltas em favor da monarquia. Formam-se dois partidos em conflito permanente: o Partido Orangista, monárquico, e o Partido dos Regentes, republicano-oligárquico. Os interesses econômicos divergentes das várias províncias e o grande desenvolvimento de uma delas, a Holanda, instauram rivalidades e disputas no interior do Partido dos Regentes, tanto no continente quanto no além-mar. A divisão interna não atinge apenas o Partido dos Regentes. Interesses militares e dinásticos ensejam lutas no interior do Partido Orangista. Em virtude da tolerância religiosa, pululam seitas e tendências protestantes de todo tipo. Anabatistas e quakers libertários milenaristas, cristãos libertinos, isto é, racionalistas, sociarianos, contrários aos dogmas da Santíssima Trindade, da divindade de Jesus e da sacralidade da Bíblia, arminianos, calvinistas tolerantes que afirmam a liberdade de consciência religiosa e a separação entre o poder civil e a autoridade religiosa, gomaristas, calvinistas intransigentes e intolerantes, seguidores do dogma da predestinação e defensores de um regime político de tipo teocrático, em que o poder civil fica submetido à autoridade teológica. Essa multiplicidade de seitas tende a tomar partido em política. Anabatistas, quakers e libertinos recusam a validade de uma igreja protestante, pois, em sua opinião, toda a igreja pretende controlar a relação dos fiéis com Deus, mas o cristianismo é a religião fundada na relação direta entre o coração e a consciência dos crentes com Deus. Arminianos e gomaristas formam o clero calvinista propriamente dito, os primeiros colocando-se a favor dos regentes burgueses, os segundos da Casa de Orange-Nassau e suas pretensões monárquicas. Para os arminianos, a unidade política é nacional, fundada no comércio, nas finanças e, sobretudo, na origem comum dos holandeses, que são os antigos batavos descritos por Júlio César e Tácito. Em contrapartida, o clero gomarista apoia-se no Velho Testamento para condenar a monarquia hereditária, mas não a eletiva, que permitia que os reis hebraicos fossem escolhidos por profetas e juízes. Sob essa inspiração, defende a unidade baseada no poderio militar e apresenta-se como versão moderna dos antigos profetas e juízes de Israel, pretendendo eleger reis para 7 províncias a partir de uma concepção teocrática do poder. Todo o poder pertence a Deus,
que, por meio de juízes e profetas, designa os homens dignos de ocupá-lo como seus representantes. À medida que os regentes constituem a nova classe dominante econômica e politicamente, a divisão social das classes os coloca diante dos camponeses pobres, que enfrentam a decadência das propriedades rurais da nobreza, da massa de artesãos e operários pobres das cidades, dos contingentes de marinheiros e soldados comandados pelo chefe militar orangista e da velha nobreza, com a qual conseguiram alianças parciais por meio de casamentos e contratos comerciais nas duas companhias das Índias. Esses grupos heterogêneos com os quais a nova burguesia estava obrigada a relacionar-se unificavam-se contra ela sob o comando do clero calvinista gomarista, que, de um lado, usava a religião para identificar a burguesia com o demônio, responsável pela pobreza nos campos e cidades, e, de outro, usava a interpretação do Velho Testamento para afirmar que Deus era favorável à monarquia e, portanto, ao partido orangista. Duas guerras civis marcam o século de ouro holandês, ambas assoladas pelo clero gomarista. A primeira delas, em 1617, no Sínodo de Dort, a partir de uma disputa teológica sobre o dogma da predestinação. O grupo gomarista, sustentando Maurício de Orange, consegue destituir do governo os regentes, defendidos pelo clero arminiano. Condena à prisão perpétua Hugo Grotius e o poeta Dirk Kanthuizen e à morte o grande pensionário Johann Oldenbarneváldet, decapitado em 1619 sob acusação de alta traição. Sobe ao poder a Casa de Orange. O clero gomarista condena o cartesianismo, censura obras, como as de Hobbes, queima livros e revistas, prende artistas e intelectuais, persegue as seitas libertárias e libertinas, silencia os arminianos. Em 1648, deveria ser assinado o Tratado de Westfália, que punha fim ao conflito europeu conhecido como Guerra dos 30 Anos. A burguesia precisava da paz para desenvolver seus negócios e exigia a assinatura do tratado. Os orangistas, porém, que conseguiam poder e prestígio justamente por meio de guerras, recusavam-se a assiná-lo, sendo a isso forçados pelo Partido dos Regentes. Todavia, em 1650, Guilherme de Orange II morre, deixando um herdeiro infante. Os regentes destituem a Casa de Orange, afastam o clero gomarista da direção do sínodo, transferem o posto de comandante-chefe das Forças Armadas para o grande pensionário e elegem os irmãos Cornélius e Jan de Witt para grandes pensionários sob a hegemonia da província da Holanda. O clero gomarista, porém, valendo-se de reivindicações para que as gratificações e salários políticos não saíssem dos cofres da Igreja Calvinista, recuperam o poder no Sínodo de Dort e passa a exercer pressão contra os de Witt. Nos púlpitos, acusa-os de ateísmo e de pacto com o demônio e exige a condenação de obras científicas, filosóficas e literárias que não estejam de acordo com a ortodoxia calvinista intolerante. Nessa época, Spinoza verá pela segunda vez alguém ser morto por defender ideias contrárias aos poderes religiosos estabelecidos. Se a comunidade judaica levou Uriel da Costa ao suicídio, o clero calvinista, em 1668, excomunga e condena a torturas e prisão perpétua um dos mais íntimos amigos de Spinoza, Adrian Feuerbach, que depois de ter seus livros queimados e de haver passado por torturas, morre na prisão, vítima das doenças ocasionadas pelos maus tratos físicos e sofrimentos psíquicos. Aproveitando-se de derrotas holandesas na guerra contra a Inglaterra,
da aliança da Holanda com a França católica ou papista e da recusa de Jan de Witt em atender a inúmeros pedidos de excomunhão e de censura, assim como a inúmeras exigências econômicas e políticas dos gomaristas, os pregadores calvinistas assulam o povo contra os de Witt, enquanto o Partido Orangista dá um golpe de Estado contra o Partido dos Regentes. No dia 20 de agosto de 1672, os irmãos de Witt são massacrados pelo povo nas ruas de Amsterdã. Spinoza escreve num cartaz: "Últimos dos bárbaros", mas é impedido por um amigo de colá-los nos muros da cidade. Termina a República e tem início a monarquia constitucional holandesa. Compreendemos assim por que, no último capítulo do Tratado Teológico Político, Spinoza coloca como subtítulo: "Onde se demonstra que num Estado livre é lícito a cada um pensar o que quiser e dizer aquilo que pensa", abrindo-o com as seguintes palavras, abre aspas: "Se fosse tão fácil mandar nos ânimos como é mandar nas línguas, não haveria nenhum governo que não estivesse em segurança ou que recorresse à violência, uma vez que todos viveriam de acordo com o desígnio dos governantes e só em função de suas prescrições é que ajuizariam sobre o que é bom ou mal, verdadeiro ou falso, justo ou iníquo. Mas isso não é possível. A vontade de alguém não pode estar completamente sujeita à jurisdição alheia, porquanto ninguém pode transferir para outrem, nem a isso ser coagido, o seu direito natural ou a sua faculdade de raciocinar livremente e ajuizar sobre qualquer coisa. Por conseguinte, todo o poder exercido sobre o foro íntimo deve ser tido como violento, da mesma forma que se considera ultrajar e usurpar o direito de seus súditos um governante que pretenda prescrever a cada um o que deve admitir como verdadeiro ou rejeitar como falso, e até as opiniões em que deve apoiar-se na sua devoção para com Deus, porque tudo isso pertence ao direito individual e ninguém, mesmo que quisesse, poderia a ele renunciar. Fecha aspas. O Círculo de Spinoza. É nessa Holanda complexa e contraditória que o jovem Baruch, polidor de lentes para telescópios e microscópios, deverá viver a partir de 1656. Muda-se de Amsterdã para um vilarejo vizinho a Leiden, Rijnsburg, de onde se transferirá para outro nas proximidades de Haia, Würzburg, e finalmente para a capital, Haia, onde aos 44 anos, vítima de tuberculose causada pela poeira das lentes que polia, morre numa manhã de domingo, 21 de fevereiro de 1677. Será entre os holandeses, ou mais precisamente, no círculo dos seus amigos colegiantes, que entrará em contato com o ex-jesuíta Francisco van dem Endem, com quem aprenderá o latim, lerá os clássicos, Cícero, Sêneca, Virgílio, Ovídio, Catulo, Tácito e, sobretudo, descobrirá as obras de Descartes, Hobbes e Galileu, que irão determinar todo o curso de suas reflexões e de sua obra. Não é verdadeira a imagem de Spinoza como eremita ou solitário. Embora escolhesse cuidadosamente seu pequeno círculo de amigos íntimos, conviveu com os irmãos Huygens, no plano filosófico-científico, e com os irmãos de Witt, no plano político. Manteve correspondência com os principais nomes da vida cultural de sua época, como Oldenburg, secretário-geral da Royal Society, a maior academia científica do século XVII, o químico inglês Robert Boyle, o filósofo Leibniz. Interessou-se pelas questões políticas, defendendo a liberdade de pensamento e de expressão contra a tirania teológico-religiosa e a ideia de que a democracia é o mais natural dos regimes políticos,
porque realiza nosso direito natural pelo qual todos os homens desejam governar e não serem governados. Ocupou-se com questões científicas, escrevendo um tratado sobre o cálculo algébrico do arco-íris e um cálculo de probabilidades. Um comentário sobre a obra de Descartes, Princípios da Filosofia Cartesiana, única obra publicada com seu próprio nome, valeu-lhe um convite para ensinar filosofia na Universidade de Heidelberg. Spinoza, entretanto, recusou, por julgar que lhe seria exigido renunciar à liberdade de pensamento, pois o convite estipulava que todos os cuidados deveriam ser tomados para não ofender os princípios da religião estabelecida. Seus amigos mais íntimos eram os médicos Louis Meijer e Johannes Huth, os jovens estudantes Simon de Vries e Johannes Baumeister, os comerciantes Yarik Yelles e Peter Balin, o jurista, médico e poeta Adrian Kohlbach e o editor Jan Ruwaerts. Para esse pequeno círculo expôs, durante os anos de 1660 e 1661, a primeira versão da futura Ética, o breve tratado sobre Deus, o homem e sua felicidade, cujo manuscrito em duas versões, uma em holandês e outra em latim, só foi encontrado no século XIX. Foi também para esse pequeno círculo de amigos que iniciou, a pedido deles, um tratado sobre o método que iria permanecer inacabado, o Tratado da Correção do Intelecto. Foi em defesa de Kohlbach que escreveu o Tratado Teológico-Político, cuja composição o levou a escrever um compêndio de gramática hebraica que servisse de guia aos que desejavam ler e interpretar o Antigo Testamento escrito em hebraico. Ao morrer, preparava uma obra política que permaneceria inacabada, o Tratado Político. Sua obra mestra é a Ética, demonstrada à maneira dos geômetras, concluída em 1675, mas publicada apenas em 1677, juntamente com outras que formaram o volume das Obras Póstumas. Papel fere pedra. Audiolivres.